aí no YouTube, Pérolas da Graça. Antes, eu não posso deixar de agradecer ao meu irmão Lael, lá em Minas Gerais, a nossa irmã Simone, que fez o papel do Miguel, me assessorando nas mensagens, todos os cooperadores e também aos nossos irmãos Elson e Patrícia, que recebeu a mim e a minha esposa como anjos de Deus, como enviados. Abriram a porta de suas casas e nos assessoraram da chegada do aeroporto até o nosso retorno. Bem-haja também pela vida do Daniel e a sua esposa Isabela e todos os irmãos aí da Igreja de Cristo em Belo Horizonte. Bom, o tema desta Pérola da Graça é as duas descendências. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo de número 15. Eis a palavra: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta é uma profecia em que depois daqueles desajustes lá no Éden, Deus chamou a serpente, e que já entendemos por revelação que a serpente era metafórica. E por que ela era metafórica? Porque Deus está falando aqui com a mulher e com a serpente. Então, a serpente teria um descendente. Ora, serpente não tem relação com o ser humano para deixar descendente. Tem? Não tem. Se entende por revelação que esta profecia se diz respeito a Judas, o descendente direto da serpente, e a Jesus. Então, aqui nesta profecia apontava para Judas que ferir o calcanhar seria a traição cometida por Judas, e ferir a cabeça foi a consciência de Judas depois de trair a Jesus. Lembra que Judas, então, depois de trair a Jesus, com a mente golpeada, se enforcou, depois de tê-lo vendido com 30 moedas. Isto se entende, porque ninguém viu na cruz Jesus ferir cabeça de serpente. Não há isto, só no sistema religioso que prega as coisas de forma literal. Então, quando Deus disse à serpente e à mulher, chamou os dois e disse: eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, o descendente da mulher, iria ferir a cabeça, e o descendente da serpente iria lhe ferir o calcanhar. Então, para que a serpente tivesse descendente uma outra serpente, ela teria que ter relação com a serpente e não com a mulher. E quem é que teve relação com a mulher para nascer Caim, que era do maligno? Vê se tem para mim, Miguel, não está aí. Gênesis capítulo 4, versículo de número 1. Olha aí. Coabitou a serpente com Eva. Quem é que coabitou com Eva? O homem. Então, da relação de Adão, que a serpente era uma metáfora para o que era venenoso, de traição em Adão, diz que coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu à luz a Caim. Então Deus disse que iria colocar inimizade entre a semente da serpente, de Adão, nasceu Caim, e da mulher, diretamente a descendência da mulher, nasceu Adão. Começou aqui a inimizade, porque Caim matou quem? Aqui está o início da inimizade. Então, se entende nos estudos da graça que duas descendências saíram do ventre de Eva. Eva deu à luz a dois.
da descendência de Adão nasceu Caim. Disse João que Caim era do maligno. E da descendência de Eva, a mãe dos viventes, nasceu Abel. Ora, Abel era de Deus e Caim era da descendência má. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 9, versículo de número 20. Atente para esta sabedoria. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizestes assim? Você vê que o homem não tem nenhum livre-arbítrio na ação de Deus. Depois ele diz no versículo de número 21, ou não tem o oleiro direito sobre a massa? Paulo usa esta terminologia se reportando ao ventre de Eva. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra, Abel, e o outro para desonra? Caim. Duas descendências estavam ali no ventre de Eva. E ele diz no versículo de número 22, que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira, segura. Deus quis mostrar o quê? Ira. Ui, Deus tem ira? Paulo disse que tem. Agora ele ia mostrar esta ira em mim, que sou da salvação, em você, que é filho da salvação. Se ele tinha uma ira para ser mostrado, ele iria mostrar em quem? Na descendência do mal. Tinha duas descendências em inimizade. Disse a revelação que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a bênção, preparados para a salvação. Os vasos de ira estão preparados para o quê? Para a perdição. Ora, estavam preparados ou eu poderia salvá-los? Não poderia, estavam preparados. Por quem? Por Deus. Por que é que Deus fez isso? Deus quis mostrar a sua ira, não iria mostrar em mim. Para que o plano da salvação fosse completo, alguém tinha que trair Jesus. Quem iria trair Jesus? Pedro? Pedro era tempestuoso, mas era vaso de honra. Quem é que tinha que trair? Judas, o filho da perdição. Jesus, na sua oração sacerdotal, disse: nenhum do que tu me deste se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumpra a escritura. Então alguém tinha que trair. O descendente direto da descendência má tinha que trair. Não poderia ser Pedro, não poderia ser João. Tinha que ser quem? O filho da perdição. Diz então que Deus suportou com muita longanimidade os vasos da ira. Você está entendendo que existe vasos de ira, filho da perdição, mas existe vaso de honra, vaso de misericórdia, que somos nós? É o que Paulo diz no versículo de número 23, olha lá. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória. Ui! Então quer dizer que no filho da perdição dá a conhecer o seu poder e a sua ira. Em nós, os vasos de misericórdia, diz que ele dá riquezas da sua glória em quem? Em vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão. Diz o versículo de número 24, os quais somos nós. Então, vasos de ira, vasos de misericórdia, duas descendências em inimizades. Existem duas sementes nesta terra, e elas estão, por profecia de Deus, em inimizade.